O cara responsável por caguetar grandes escândalos envolvendo escravidão e maus tratos de pessoas no Congo, dentro da África, e na Amazônia peruana. Além disso, foi um dos responsáveis também de uma grande revolta dos nacionalistas irlandeses dentro da Inglaterra em plena Primeira Guerra Mundial. Ele, Roger Casement, O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa, um grande escritor que ganhou o Prêmio Nobel em 2010 de literatura, inclusive. Esse Prêmio Nobel de literatura não é especificamente de um livro só, é o escritor num todo, com todos os seus trabalhos literários, tá? E hoje a gente vai falar sobre a história desse cara, nascido no século XIX, tinha 3 irmãos, chamado Nina, Charles e Tom. Perdeu sua mãe com 9 anos. O seu pai também, chamado Roger Casement, era militar e católico. 3 anos depois da morte da mãe, o pai também faleceu. Durante muitos dias ele não conseguia, nesse tempo aí, ele não conseguia pronunciar uma palavra, diz o livro, que aparentemente o confortava eram os sonhos que ele tinha com a mãe. Aqui, esse livro, por exemplo, essa parte acredito eu que tenha sido romance. E o que é romance? Eu vou levar em consideração de que algumas das pessoas que não me assistem não saibam o que é romance no ramo da literatura, que não necessariamente envolve uma história de amor. Também pode envolver, mas você pode ler um romance de terror. O romance, ele envolve contar histórias, tá? Então esse livro, obviamente, a tese dele aconteceu, mas eu acredito que essas conversas com outras pessoas, sonhos que ele teve, não necessariamente tenham acontecido, tá? Mas a história a gente vai contar aqui no vídeo, prosseguiremos com o que eu acho necessário para trazer para vocês, tá? E com 15 anos, o Roger teve que abandonar os estudos por estar dando despesa desde que ele se mudou para Liverpool para morar com os tios e os primos, desde que quando ficou órfão, ele e mais 3 irmãos. E com 20 anos ele se mudou para África, depois da sua terceira viagem para lá. O livro diz que ele se apaixonou pela cultura africana, em como as pessoas são bem receptivas, e isso fez com que ele começasse a sonhar com uma possível, eu não vou dizer possível civilização, mas um possível processo civilizatório, visto que mais de 90% dos africanos eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. E quando ele foi para a África, ele se juntou para uma companhia que dizia ser uma associação que ajudaria esse processo de civilização africana acontecer, colocando infraestruturas, melhorando o país, dando educação para os africanos. E o Roger, ele tinha essa ânsia de poder ajudar os africanos ali e poder ver esse processo acontecer, poder ver, saber que através de dados as pessoas estavam sendo mais educadas, mais civilizadas, tendo mais oportunidades. Quem iniciou esse processo de civilização foi a Bélgica, com o seu rei Leopoldo II. O Roger, ele trabalhava com esse intuito, ele trabalhava com muita vontade, ele queria bastante que isso acontecesse. Depois de um tempo, ele começou a desconfiar sobre o que estava acontecendo, pessoas andando ele via africanos com as costas marcadas, pessoas machucadas, até que ele começou a entender que o que ele achava que era uma boa civilização, algo legal ali para os africanos, na verdade era uma grande sacanagem, né, para não dizer nomes piores, porque o YouTube não quer nomes ruins, mas aconteceu tudo de ruim que vocês podem imaginar dentro de um processo escravocrata. Isso era o que realmente estava acontecendo no Congo, ali naquela região africana, feito especialmente pelo Leopoldo II, tá? E um detalhe é que o Roger, ele
ele foi para o Congo porque ele admirava um cara chamado Stanley. Esse cara era responsável por achar um pastor, não sei, que evangelizava as pessoas dentro da África, e esse cara sumiu. O Stanley disse que iria para a África e acharia esse cara, e aí ele foi e achou esse cara, e ele se promoveu muito com essa história. Levava a história para a imprensa como se ele fosse um grande herói e tal, e ele conseguiu grandes admiradores, sendo que esse Stanley era um grande filho da puta porque ele fazia parte da associação do Leopoldo II e também era um dos responsáveis, visto que ele era um dos chefes também gerais dessa civilização. Ele era responsável como se ele estivesse abrindo dois bairros dentro da mata, né? Essas mãos de obras, esses caras eram os caras que metiam a mão na massa, os escravos. Só que o principal, digamos assim, o principal objetivo deles era a extração de borracha para importar para outros países. Né? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vou tentar ser o menos prolixo possível e tentar ser mais objetivo e fazer com que vocês queiram ler o livro, porque é muito interessante, então não vou ficar tanto nas minúcias do livro. Então, lá rolava a violação dos direitos humanos, açoites, trabalho escravo e muitas mortes aconteciam para fazer funcionar toda uma construção e um grande comércio de venda de borracha sendo importadas para todos os países interessados. E, bom, quando o Roger percebeu, ele já estava no meio disso. Indignado, ele tentava fazer a diferença ali, mas quando não conseguimos voltar atrás, não vale a pena perder tempo se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. O melhor é tentar levá-las para um bom caminho. É sempre possível endireitar o que está torto. Essa pessoa, na real, foi um evangelista após uma conversa com o Roger sobre o que estava acontecendo. Isso provavelmente é uma parte do romance, tá? Então o Roger ele começou a coletar dados dessas pessoas. Ele era associado a uma empresa chamada Foreign Office, que essa empresa era de dentro da Inglaterra, e ele começou a relatar isso para dentro dessa empresa, porque essa empresa era ligada ao governo inglês. E ele começou a coletar dados de outras pessoas, ele se associou a essa empresa e essa empresa disponibilizou ali alguns recursos para ele conseguir investigar esses casos. Na sua trajetória no Congo, porque ele ficou 20 anos lá, ele conheceu um dos seus melhores amigos chamado Eber Ward. Esse cara era um grande escultor, vir a se tornar futuramente, mas ali também trabalhava dentro desse governo no Congo, e depois ele saiu e voltou para a Europa para tentar a vida dele, mas ele teve também a sua história na África, e a amizade deles foi muito produtiva para ambos, até que eu não posso dar spoiler porque no final da história eu conto. Então o Roger ele começou a denunciar tudo o que acontecia dentro do Congo, e ele fez um grande relatório sobre as atrocidades que aconteciam nesse lugar. E o relatório dele documentou escravidão, trabalho forçado, mutilações, assassinatos, destruição de comunidades inteiras. E todas essas provas chocaram a opinião pública internacional. Foi um impacto mundial. E isso ele não foi o primeiro responsável diretamente para que a escravidão no Congo acabasse, tá? Mas digamos que ele foi uma pessoa que contribuiu muito para que isso se tornasse internacional. E as denúncias dele ajudaram a criar um movimento global liderado por pessoas, principalmente por um amigo dele chamado Edmund Morel, que fundou a
a Associação Reforma do Congo, e aqui em inglês, Congo Reform Association. E esse movimento pressionou muito o governo e a imprensa mundial. E o resultado, em 1908, após a pressão internacional, Leopoldo II foi forçado a entregar o Congo ao governo da Bélgica, encerrando o regime pessoal dele. Ou seja, ele, pelo menos, saiu fora dali, mesmo que a escravidão, de certa forma, continuasse, mas não, digamos, com tanto efeito assim, né? Então, o Roger, ele foi uma pessoa que contribuiu. E depois ele saiu fora de lá, ele tava perdendo saúde, tava muito mal, tinha pego doença, se estressado pra cacete, né? Imagina também. Não dá nem pra imaginar, na real, o que ele deve ter passado. Ele ficou bem famoso, diz o livro que ele não conseguia andar direito em alguns lugares da Irlanda, e isso incomodava muito ele, visto que ele era um cara, digamos que não muito sociável. Eu entendo muito bem o lado dele. Então, no início do século XX, a procura mundial por borracha era enorme por causa da indústria, né? Pneus, cabos elétricos, sei lá, cara, tudo isso que faz com borracha. E na região do Putumayo, na Amazônia peruana, as empresas exploravam a borracha usando também trabalho forçado, só que dos indígenas. E o Roger foi para lá, e dessa vez o período foi curto, ele ficou menos tempo, não sei se foi 5 anos, mas não foi 20 anos nem 10, foi bem menos. E a principal empresa envolvida por trabalho escravo era uma chamada Peruvian Amazon Company, e essa empresa era sediada em Londres, na Inglaterra. Então, apesar de operar no Peru, né? E a investigação dele durou um ano. Então não durou muito tempo. E o governo do Reino Unido enviou ele para investigar essas denúncias feitas por missionários e jornalistas. No livro até retrata um cara que poucas pessoas que falavam sobre isso de uma forma democrática, digamos assim, essas pessoas de alguma forma eram caladas. Inclusive um que sumiu e, se eu não me engano, não apareceu nem o corpo. Sumiram com ele, deram um sumiço porque ele também... Um relatório que essa pessoa soltou, eu não vou achar o nome aqui, porque eu acabei não anotando. Essa pessoa soltou esse relatório, e o que eles fizeram? Além de calar essa pessoa dando sumiço nele, eles começaram a fazer um grande pânico moral, dizendo que o relatório publicado era tudo mentira, ele era um lunático e tal, e sendo que quando o Roger começou a investigar, ele viu que a escravidão ali era absurda também. E o Roger começou a pegar relatórios de outras pessoas, pessoas também que tinham medo de falar, mas aí eles tinham ali uma certa segurança até determinado ponto, porque o livro até retrata alguns momentos em que o Roger já não podia mais ficar lá, porque o pessoal já estava querendo ameaçar, ele já, querendo ou não, né? O pessoal já estava ameaçando ele de fazer a mesma coisa que fizeram com esse, se não me engano, jornalista que publicou o primeiro relatório sobre o que realmente acontecia na Amazônia, e ele teve que fazer as coisas mais na pressa, levando em consideração que ele tinha pouco respaldo das pessoas, né? Algumas pessoas que trabalhavam lá acabaram sendo responsáveis pelas coisas que aconteceram dentro da Amazônia peruana. Em algum momento viram que o que elas estavam fazendo era extremamente imoral e antiético, e alguns começaram a se arrepender por isso. E durante esses meses ele percorreu toda a região e entrevistou trabalhadores, missionários, funcionários das empresas, testemunhas dos abusos. E o que o relatório revelou foi que o lugar era basicamente a mesma coisa do Congo, com escravidão, trabalho forçado, tortura, execução, tomada de mulheres e crianças como reféns, abusos sexuais intensos, né? Não apenas de homem com mulher, mas de homens com crianças também. Era realmente coisas extremamente nojentas.
incluindo também sequestro de pessoas para trabalhar dentro das empresas, né? E estima-se que dezenas de milhares de indígenas morreram durante o ciclo da borracha naquela região. E o impacto foi internacional depois que o Roger escreveu o relatório sobre a Amazônia peruana, especialmente o Putumayo. Tal como aconteceu no Congo, o relatório de Roger causou escândalo internacional e as consequências incluíram investigações judiciais contra responsáveis das empresas, pressão internacional sobre o governo do Peru, colapso e dissolução da Peruvian Amazon Company, que era a principal companhia responsável pela borracha na Amazônia peruana, e o caso tornou-se um dos primeiros grandes escândalos globais dos direitos humanos na Amazônia. Essa importância, de fato, foi histórica, e o relatório sobre o Putumayo é considerado um dos primeiros documentos modernos da defesa dos direitos indígenas, uma das grandes investigações humanitárias do século XX. Fato interessante é que, diferentemente do Congo, esse relatório do Roger na Amazônia peruana diz o livro que ele faliu a Peruvian Amazon Company. Não vou dizer faliu da forma que a gente conhece, mas ele fechou, rolou uma grande pressão internacional. Os Estados Unidos se envolveu nisso também, colocou pressão para fechar a companhia. Eu não sei se o Arana foi preso, que era o dono da companhia. Olha só que louco, o Júlio Arana não foi preso, mesmo com tanta pressão política, mas o livro retrata que ele teve que vender as propriedades dele, teve que pagar muita multa, praticamente, eu não vou dizer que ficou pobre, porque sei lá, né? Sei lá, sabe-se lá. Mas ele levou um grande prejuízo financeiro, poderia ser pior, né? Teria que ser pior, mas não aconteceu. Então, com tudo isso, Roger voltou para a Irlanda, já com essa fama grande de grande diplomata, muito popular também, ele tinha muita moral no governo da Inglaterra, só que tudo isso deu grandes resquícios de muito cansaço mental. Digamos que ele ficou muito traumatizado com tudo isso que aconteceu, né? Mas, meu amigo, quando o cara é justiceiro, quando o cara acredita naquilo que ele acredita, ele não vai desistir depois de fazer grandes contribuições para o mundo. Mesmo trabalhando para o governo inglês, ele começou a ler livros sobre a história da Irlanda e isso fez com que ele se tornasse cada vez mais nacionalista. E aqui o livro retrata algumas piadas que seu amigo Eber Ward fazia com ele, de que ele estava se tornando um cara muito obcecado pelo nacionalismo. Ele já estava tomando cada vez mais ranço do governo inglês, justamente por ter colonizado a Irlanda, porque ele era irlandês. E ele começou a se juntar com pessoas nacionalistas da Irlanda que também tinham essa crença de querer tornar a Irlanda independente, querer fazer com que a Irlanda se desgarrasse da Inglaterra e começasse a falar a sua língua original, que é o gaélico. E o Roger começou a amadurecer cada vez mais essa ideia, e ele fundou uma associação, que eu não vou lembrar o nome, mas ele fundou uma associação com mais uma pessoa pelos direitos nacionais da Irlanda, direito de independência da Irlanda. Sendo que lá também já tinha, ou seja, se eu não me engano, tinham três companhias. Uma mais radical, tinha uma, digamos que mais conservadora, menos, e tinha do meio, que era do Roger. Mais ou menos assim. Então tinham pessoas mais radicais, pessoas menos radicais e pessoas, digamos que ali no meio com tudo isso. O Roger começou a ficar cada vez mais obcecado por essa ideia de independência irlandesa e ele começou a fazer acontecer as coisas, se juntou com pessoas, começou a captar voluntários, montou essa... Era basicamente uma empresa, mas é empresa movida a doações, né? Empresa militantes. E as pessoas começaram a adotar. Embora não tinha... O livro relata que não tinham muitas pessoas, ou seja,
Digamos que o exército que ele montou se eu não me engano, não tinha nem 100 soldados, mas ele se associou à Alemanha. E a gente tem que levar em consideração que o início até o término de tudo isso foi entre 1915 e 1916, que estava em plena Primeira Guerra Mundial, o que sucederia anos depois à Segunda Guerra Mundial. O Roger, dando continuidade a essa revolta da Irlanda, se juntou com a Alemanha, o que fez com que a Inglaterra começasse a tomar cada vez mais ódio dele e, diferentemente de épocas anteriores, de pouco tempo atrás, em que Roger era considerado um grande herói inglês, ele começou a se tornar um traidor para o governo da Inglaterra, do Reino Unido. E aí o Roger começou a se juntar, porque o discurso dele era: o inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. Sendo que, na real, esse discurso não funciona muito na prática. Só que mesmo a Inglaterra, mesmo a Alemanha não acreditando muito nisso, visto que ela estava focada em outras áreas da guerra, estava focada também em se defender, visto que futuramente a Alemanha perderia a guerra e teria um rombo gigantesco. Se não me engano, teve que pagar 6 bilhões de libras lá no século XX, e que era dinheiro pra cacete, e a economia da Alemanha ficou extremamente horrorosa. Uma porcentagem muito grande da população ficou desempregada, e aí entrou o famoso nazista alemão, tempos depois, e fez com que as outras pessoas realmente acreditassem que o que ele queria era melhorar a Alemanha, e aí o restante muitas pessoas já sabem, né? Mas voltando aqui pro ano de 1916, eles se juntaram, os pequenos grupos de independência da Alemanha, de independência da Irlanda se juntou com a Alemanha, só que a Alemanha não confiava, na real, não estava meio que cagando e andando para a independência da Irlanda. Eles queriam alguns meios de espionar a Inglaterra, visto que a Inglaterra colonizava a Irlanda. Digamos que eles conseguiram, entre aspas, mas eles não levavam muito essa questão da guerra, visto que era um suicídio, até porque a Irlanda tinha pouquíssimos voluntários, essas pessoas não eram preparadas para uma guerra, e a Inglaterra era muito forte com os seus exércitos, e essa guerra era praticamente um suicídio. Só que a tese que eles tinham na cabeça era que nós sabemos que vamos perder essa guerra, mas queremos deixar o nosso nome registrado para que isso se perpetue com o tempo e outras pessoas continuem lutando pela independência da Irlanda. De certa forma, isso até é uma tese legítima. Então a Alemanha se juntou com a Irlanda, a Alemanha forneceu alguns armamentos bom, iria fornecer, né, os armamentos para a Irlanda, e aí quando o Roger e, se eu não me engano, o Capitão Robert, que era o capitão dele ali, que treinava os voluntários, eles estavam indo da Inglaterra para a Irlanda, separadamente do barco que transportava o armamento. O armamento chegou, se eu não me engano, chegou na Irlanda, só que depois eles tiveram que afundar tudo, visto que, se eu não me engano, a praia estava cheia de segurança, de gente. Eu não vou saber contar direito essa parte da história, mas o armamento parece que foi tudo pro fundo do mar. O Roger tinha tomado todo o cuidado, mas parece que ele deixou um papel com alguma coisa especificando quem ele era ali, ou com algum número. E na inspeção do barco que fizeram depois que ele chegou, viram que ele era ele e prenderam. O Roger meio que já sabia que isso seria um suicídio, então ele estava tentando, mesmo levando o armamento, ele estava tentando ao máximo apaziguar e fazendo com que as pessoas não fossem de peito aberto. Algumas pessoas já tinham sido presas por conta dessa ideia, e esses presos, alguns
já tinham desistido disso, viram que era uma loucura. Roger chegou a fazer alguns discursos dentro da prisão com alguns presos, conseguiu negociação para poder liberar esses presos. Só que acho que esses caras estavam presos na Alemanha, eu não lembro direito. Mas a tese da história foi: o Roger foi preso e já estava sendo tratado como um grande traidor. Ele tinha feito uma petição para pessoas que o consideravam, para que essa petição era para que ele não fosse executado dentro da cadeia e sim ganhasse ali uma prisão perpétua ou algo do tipo. Pessoas que ele considerava que eram amigos dele não assinaram a petição a favor contra a execução, incluindo o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, que era o Eber Ward. O nome do filho do Eber era Roger, e com esse excesso de obsessão do Roger pela independência da Irlanda, eles brigaram. O filho do Eber Ward era Roger Casement Ward. Ele morreu muito cedo, com 21 anos, tá? O livro retrata que ele morreu, mas não fala a causa da morte. Eu tava procurando aqui também, não retrata. Na biografia do Eber Ward também não retrata. Mas o que foi retratado foi que o pai mudou o nome do filho depois disso. O que ocasionou um dos principais ali motivos do rompimento da amizade dos dois foi essa obsessão nacionalista do Roger. Por quê? Porque ele se juntou à Alemanha para uma revolta contra o Reino Unido. Eles viram que o Reino Unido fez muito pelo Roger. O Roger poderia ter sido muito bem sucedido e que as coisas não poderiam, não precisava ser assim. Até os próprios amigos do Roger reconheciam que ele estava sendo radical demais com tudo isso, e uma das únicas pessoas que ficou com ele foi a prima dele, Gertrudes, e uma das melhores amigas dele, Alice, e mentora também, foi uma das pessoas que apresentou ele à cultura intelectual. Foram uma das únicas pessoas que ficaram com ele até o fim. Agora, os amigos dele, ninguém assinou a petição. Em agosto de 1916, Roger foi enforcado e a história dele terminou nesse dia. Então é basicamente sobre isso que o livro se retrata. Eu admirei muito, embora ele tenha tido ali os seus excessos no final da história, mas ele lutou muito por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava na independência da Irlanda. A Inglaterra enfrentou aquilo como uma traição, visto que eles estavam em plena Primeira Guerra Mundial. E aí, vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial aquilo se agravaria muito, com a Alemanha indo com tudo para cima dos outros países, principalmente França e Inglaterra. E provavelmente aqueles intelectuais da época, não vou dizer que já previa, da mesma forma que talvez a gente não entenda que o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, Palestina, pode ser realmente uma terceira guerra mundial. Mas por a gente estar dentro desse contexto e não ter acontecido, digamos que um distanciamento histórico, ou seja, não se passaram 10 anos do que está acontecendo hoje, não se passaram... O que está acontecendo ainda está acontecendo, desde ali da pandemia, né, até, ou seja, a mesma coisa foi a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial. Acho que a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1944, por aí. Ou seja, isso foi se estendendo. Talvez a gente de fato não tenha noção do que está acontecendo hoje. A mesma coisa nessa época. Então, algumas pessoas tinham essa noção, talvez tinham, e de fato enfrentou o que o Roger fez como uma grande traição que poderia prejudicar, talvez deve ter prejudicado ali em algumas porcentagens, o Reino Unido e as pessoas ali que eram próximas a ele, ou distante dele, que enfrentaram isso como uma grande traição. Tempos depois, demorou a beça para o governo liberar
os restos mortais do Roger. Demorou, acho que, se eu não me engano, mais de 10 anos, mas no fim eles conseguiram. No fim, eles conseguiram liberar os restos do Roger e ele foi devidamente homenageado na Irlanda. Então é isso, pessoal. Esse foi o Clube do Livro de hoje. Tentei ser o mais objetivo possível. Vou cortar algumas partes do vídeo para ficar um pouco mais dinâmico aí, vocês se engajarem na história. Leiam o livro, um livro maravilhoso. Esse é o primeiro livro de romance que eu li, embora de fato tenha acontecido a história real, mas a forma que ele conta a história é muito maravilhoso, cara. Você viaja lá para o século XIX e século XX e você sente ali tudo que está acontecendo. Você de fato se engaja na história, tá? Então é isso. Esse foi o Clube do Livro de hoje. E as próximas leituras, se eu achar que vale a pena, eu trago aqui para você. Nos vemos no próximo vídeo. Like!